Aleluia. Paz, bom dia. Tudo bem? Irmãos, que prazer estar aqui com vocês. A gente rodou um pouquinho para estar aqui. A gente saiu de lá às 6 horas da manhã para conseguir chegar aqui às 9. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Aos irmãos que não estavam no seminário, não nos conhecem, meu nome é Victor Goivinho, sou pastor na cidade de Bauru, no Ministério Reconciliar. Estou acompanhado da minha esposa, a pastora também, Karen, nossos amigos Lucas e Ana. E a gente está aqui para contribuir com aquilo que Deus tem ministrado à igreja brasileira. Amém? Eu falei, Jesus, nós temos uma mensagem para ministrar, mas é domingo de manhã. Domingo de manhã a gente fica em outro clima, né? Eu acho que quem vem na igreja domingo de manhã é crente demais, já preciso confessar, porque domingo de manhã, acordar para ir no culto, você já está muito acima da média, meu irmão, você já é muito crente. Ainda mais se tem a opção de vir à noite, então não, é crente demais. Porém, existe algo que Deus quer trabalhar com o nosso coração. Amém? Você está aberto para a palavra de Deus? Me dá um pontinho de confiança. Talvez você chegando aqui, que esse rapaz que veio lá de Bauru falar com a gente, dá um pontinho de confiança. Aí no meio da mensagem você julga se você quer recebê-la ou não, amém? Mas eu quero ministrar algo com você, que é algo que nós temos ministrado, aonde o Senhor tem nos levado nesses dias. Nós, no mês passado, nós estávamos numa oração de 6 horas de oração no templo, das 6 da tarde à meia-noite. Nós estávamos orando pela igreja local, orando pela igreja brasileira, e o Senhor colocou algo no nosso coração. E por algum momento a gente precisou discernir, Deus, isso aqui é para mim, isso aqui é para a igreja local, ou isso aqui é para a igreja brasileira. E o Senhor nos fez entender que Ele quer falar com a igreja brasileira a respeito daquilo que Ele está falando no nosso coração. E eu acredito que é por isso que Ele nos trouxe aqui, porque eu tenho algo muito nítido no meu coração, que é: Jesus não promove pessoas, Jesus promove a verdade. Jesus promove a sua própria palavra. Então, se você estiver falando da palavra de Deus, Ele vai te colocar nos lugares certos, para que as pessoas que precisem ouvir aquela palavra ouçam. Então, se Deus colocou uma palavra no meu coração e me trouxe aqui, meu irmão, você vai ter que segurar a bomba junto comigo, porque talvez não seja uma mensagem de muitos glória a Deus, amém? Talvez não seja nenhuma mensagem para um culto de domingo de manhã, mas eu estou aqui, eu vou fazer o quê? Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 32, 30. Mas aí você vai dando glória a Deus para animar o pregador, amém? Deixa eu sozinho não, em nome de Jesus. Gênesis 32, 30. Amém? Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por enquanto até aí, daqui a pouco nós vamos voltar e ler os versos anteriores, mas eu quero começar falando de Peniel, mas não trazendo a estrutura do que significa Peniel, mas falando a respeito da vida de Jacó. Porque nesse momento da vida de Jacó, é um momento que ele já tinha cometido alguns erros na sua caminhada. Nesse momento ele já havia enganado o pai, já havia traído o irmão, já havia saído de casa fugido para não ser assassinado, já havia servido por 14 anos Labão para que ele pudesse se casar com a sua esposa, já havia sido enganado por Labão várias vezes, que alterou o seu salário. Já tinha acontecido muita coisa na vida dele, e ele já estava começando a chegar num período de maturidade, que ele começou a entender: algumas coisas na minha vida precisam ser restauradas. Então ele tomou uma decisão de voltar para a casa do irmão, com muito medo. Mandou algumas comitivas na frente, porque ele sabia que o irmão dele poderia estar esperando ele com um facão na mão, porque ele havia roubado a primogenitura. Então tinha todo um contexto. Mas ele tomou uma decisão: eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que ele passou por um lugar chamado Peniel. E nesse lugar chamado Peniel, a Bíblia diz que um homem aparece e começa a guerrear com ele. E nós sabemos que esse homem faz a tipologia de Deus. Era um representante de Deus. Se era um anjo ou não, a gente não sabe. Mas era um homem.
estava em caráter representativo, representando ao Senhor, e de repente Jacó se depara nessa situação. Mas a Bíblia diz que ele passou a noite inteira guerreando com Deus e prevaleceu, Ricardo. Só que a Bíblia diz também que quando ele saiu daquele lugar de encontro com Deus, ele começou a mancar. A Bíblia diz que ele esteve em Peniel, passou uma noite guerreando com Deus, mas a partir do momento que ele saiu daquele lugar, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele carregava uma marca. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque se tem algo que Deus quer restaurar na igreja brasileira, é um evangelho de cruz. É um evangelho que carrega marcas. É um evangelho que tem preço. Se tem uma coisa que a igreja brasileira se perdeu nas 2 últimas décadas, é a respeito do Calvário, meu irmão. Vários evangelhos foram inseridos na igreja. Nós passamos a pregar sobre tudo, mas nós esquecemos daquilo que o apóstolo Paulo um dia disse: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Existe uma marca, existe um preço. E quando eu estava orando sobre isso naquelas 6 horas, e eu lembro que nós como igreja local, nós estamos vivendo um tempo de expansão. Esse é o tema do ano. Expandindo as nossas fronteiras para manifestar Jesus. Nós estamos falando sobre avanço da igreja. E eu lembro que eu estava orando empolgado: Senhor, nos deixe avançar. Jesus disse: eu estou procurando uma geração que manca. Eu falei: não faz nem sentido, porque se é para avançar, mancar não faz sentido, porque quem manca anda mais lento. Porque se nós estamos falando a respeito de um avanço, nós estamos preocupados com a velocidade. Nós queremos ganhar cidades, nós queremos ganhar nações, territórios, pessoas. Só que Jesus disse: deixa eu dizer algo para você, eu estou procurando uma geração que manca. E eu questionei, e eu passei grande parte daquelas 6 horas questionando Jesus a respeito dessa palavra, o que significa mancar. Foi quando Jesus me levou para esse texto. E eu comecei a entender que no reino de Deus a velocidade não é o mais importante. O mais importante é que se você um dia foi marcado por um encontro com Deus, porque quem manca talvez ele não ande tão rápido quanto uma pessoa que não foi marcada. Mas tem uma coisa, quando as pessoas olham para ele e falam assim: essa pessoa um dia esteve com Deus. Um dia essa pessoa teve um encontro com Deus, porque ela não anda como ela andava antes. Ela já não é mais a mesma pessoa. Nós temos bons ministros, meu irmão. Nós temos bons pregadores. Mas o que nos falta são pessoas que carregam marcas. O que nos falta são pessoas que estiveram com Deus e hoje são marcados por esse encontro. Mas nós vamos falar sobre isso. Só que é só para você entender o contexto da mensagem, porque eu quero dar algumas características para você de alguém que manca. Alguém que, quando eu falar alguém que manca, você precisa entender alguém que esteve com Deus e foi marcado nesse encontro. Eu não sei como foi o seu encontro com Deus. Eu não sei se foi no seu quarto, se foi num culto, se foi no evangelismo. O meu foi no meu quarto, quando eu estava drogado, longe, completamente destruído. E naquele momento Deus me visitou, falou comigo, me marcou, me chamou de filho. E desde então nós estamos servindo a Ele e a igreja, porque nossa vida foi completamente transformada. Porque deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O evangelho não precisa ser simples no sentido de eu venho para um culto, eu curto um momento com os amigos, com os irmãos, canto algumas canções que me emocionam, mas eu volto da igreja da mesma forma. Nós estamos procurando pessoas nesses dias na igreja brasileira que entenderam a responsabilidade do tempo que nós estamos. Nós somos os trabalhadores das últimas horas. Eu não vou dizer para você a última hora, mas das últimas horas. Existem algumas coisas que precisam acontecer, a gente sabe disso. Mas nós estamos caminhando para o fim, meu irmão. Nós estamos caminhando, ou nós seremos a geração que irá gerar a geração para a volta de Cristo. Eu não sei se você está atento aos sinais, ou se você já gastou um tempo estudando escatologia, mas deixa eu só acordar você para uma realidade. Jesus está voltando. Ah, mas faz 2000 anos que falam sobre isso. Exatamente. Estamos 2000 anos mais próximos dessa realidade. A pergunta que fica é: o que nós estamos fazendo para preparar a igreja da próxima geração?
O que nós estamos edificando para que a igreja que vai vir depois da nossa possa dar continuidade? Será que nós iremos gerar homens fortes, mulheres fortes, ou nós iremos gerar uma geração que não suportará as marcas do Evangelho? Sabe por quê? Porque ensinaram a igreja que crente não pode sofrer. A minha pergunta é: tiraram isso da onde? Sabe o que ensinaram pra gente? Que Jesus vai te poupar do sofrimento, porque você é o queridinho dele. Mas a realidade é, a igreja do primeiro século não foi poupada do sofrimento. Por que você acredita que a do último será? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo sentado aí no seu lugar, cara, me ouvindo pregar, falando assim: você não vai sofrer não, fica tranquilo, Deus vai te resgatar da terra antes da tribulação, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E eu não quero entrar em questões escatológicas não, fica tranquilo. Eu estou falando de sofrimento, porque eu tenho certeza que você carrega algumas marcas hoje. Eu tenho certeza que você já teve que perdoar pessoas que te feriram. Eu tenho certeza que talvez você teve que liberar perdão. Eu tenho certeza que talvez você teve que perdoar traições. Eu tenho certeza que você teve que amar pessoas que não mereciam ser amadas. Isso são marcas. Isso são cicatrizes. Mas a realidade é, ensinaram para a igreja, e principalmente para a igreja brasileira, que ela não pode sofrer. E se está sofrendo é porque está em pecado ou fora do propósito. E eu lembro que esses dias eu questionando Jesus, eu falei: Jesus, por que tantas batalhas? E Jesus disse: existem dois tipos de tempestades. Existe a tempestade da obediência e a tempestade da desobediência. Lembra de Jonas? Jonas enfrentou uma tempestade por quê? Porque Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Mas Jesus também enfrentou uma tempestade. A pergunta é: Jesus estava fora do propósito? Mas ele estava indo para Gadara. Quando ele chega lá, um homem foi liberto. E aquele homem que foi liberto ganhou 10 cidades para Jesus. Então existem tempestades que nós estamos enfrentando, não é porque nós estamos fora do propósito, mas é exatamente porque estamos alinhados com o propósito eterno de Deus. A pergunta é: você quer esse Evangelho? Porque nós não estamos aqui, meu irmão, para passar a mão na cabeça da igreja brasileira. Nós estamos aqui para chamar a igreja ao despertamento dos últimos dias. Porque a Bíblia diz que antes da volta do Filho de Deus, o Evangelho do Reino seria pregado. A pergunta é: nós estamos pregando esse Evangelho? Será que é o Evangelho do Reino que de fato está sendo pregado? Será que quando nós andamos pelas ruas, as pessoas conseguem enxergar em nós um representante de um rei? Porque quando nós falamos sobre o Evangelho do Reino, a primeira realidade que aparece é: existe um trono, e esse trono não está vazio. Existe um rei no alto e sublime trono, e a orla do seu vestido enche toda a terra. O que está acontecendo conosco? Meu irmão, não leve isso de forma pessoal, não fique bravo comigo, pelo amor de Deus. Mas eu sou muito apaixonado por Jesus, para não falar aquilo que Ele está ministrando. Eu vou ficar chateado se você ficar bravo comigo, mas eu vou ficar muito mais chateado se Jesus ficar decepcionado comigo. Estava falando com os irmãos no carro, eu falei assim: milagre mesmo vai ser o pastor deixar a gente pregar no próximo culto. Se quiser vir, já sabe o que tem. Porque o Senhor está nos convidando para uma realidade eterna da igreja. Está na hora da gente parar de caminhar por aquilo que é terreno. Está na hora da gente parar de trabalhar por 50, 60, 70 anos e começar a estabelecer algo eterno. Começar a estabelecer algo de valor eterno. Porque se você perder a sua casa hoje, se você perder o seu diploma hoje, se você perder o seu carro do ano hoje, o que sobra? A pergunta é: qual é a relevância que nós temos tido como igreja na cidade? Porque a igreja passou a ser um lugar que nós estamos frequentando, meu irmão. Essa nunca foi a realidade do Evangelho. Sabe o que é adoração? Deixa eu ensinar você o que é adoração. Eu nem sei se eu vou conseguir mais pregar meu sermão. Vou pregar ele à noite.
Mas deixa eu tentar ensinar para você o que é adoração. Isaías 6 descreve a realidade da adoração. Quando ele entra no templo, a Bíblia diz que ele tem uma visão. Ele vê uma realidade eterna sendo estabelecida diante dos teus olhos. E ele vê o trono de Deus. E Deus assentado sobre esse trono. Porque Deus não se levanta do trono, porque Ele é rei para sempre e eternamente. Não existe um momento que Deus está fora do trono. E quando ele vê Deus no trono, uma das características que ele vê é que a orla do vestido de Deus desce do céu e enche todo o templo. Deixa eu te ensinar algo histórico. No tempo dos reis existia algo muito interessante que acontecia no tempo das guerras. Quando o rei, Ricardo, vencia um outro rei, guerreamos contra você e eu venci você, sabe o que eu fazia? Eu arrancava um pedaço do seu vestido e costurava no meu. Porque eu venci você. Então quando você via um rei que tinha uma orla do vestido longa, o que você entendia? É um rei que venceu muitas guerras, amém? Porque ele tem um vestido longo. Quando Isaías viu o vestido da orla de Deus, encheu toda a casa. Sabe o que isso significa? Ele é um rei que nunca perdeu uma batalha. Por que você acha que ele vai perder na sua vez, meu irmão? Por que você acha que Deus está cego para o seu sofrimento? Por que você está gastando tempo pedindo para Deus tirar de você as lutas, se foi Ele que te colocou nelas? Tira eu daqui! Não vai sair. Fica aí. Está disposto a sangrar pela causa do Evangelho? Está disposto a ser traído pela causa do Evangelho porque o seu Cristo foi? Está disposto? Está disposto a sangrar, as pessoas falarem mal de você, virarem as costas para você, porque você ama Jesus? Mas deixa eu voltar a falar para você de Isaías 6. Quando o profeta vê aquela realidade, ele consegue ver o clamor e a adoração dos céus, porque existia serafins proclamando a santidade de Deus. Mas sabe o que ele via? A Bíblia diz que os serafins declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas sabe o que é mais lindo? A Bíblia diz, e eles clamavam uns para os outros. Irmão, você entra dentro do texto bíblico quando você lê? Não, você consegue desenhar essa realidade na sua mente agora? Olha só, nós estamos na igreja e nós estamos declarando a santidade de Deus, amém? Para quem? Para Ele, certo? Os serafins estão na sala literalmente na sala do trono. Nós estamos em espírito, não, eles estão literalmente na sala do trono. E eles clamavam uns para os outros. É como se eu chegasse diante do rei e falasse com você: assim, como assim? O rei está aqui, por que não dirigir a adoração diretamente para ele? Porque a Bíblia diz o seguinte: eles cobriam o rosto com 2 asas, com 2 eles cobriam o pé, e com 2 eles voavam. Vou falar só sobre o rosto, porque se a gente entrar no pé, a gente não volta nunca mais. O cobrir o rosto vai falar a respeito de honra, respeito, humildade, porque ninguém pode olhar para o Senhor e permanecer vivo. Mas o desejo do coração daqueles serafins é: eu quero olhar para o trono, eu quero olhar para Ele, eu quero pelo menos estar com a minha cabeça voltada na direção do trono. Por isso escondo o rosto, para que eu possa ter essa ação. Mas a declaração era: o Senhor é santo. Deixa eu te ensinar o que é adoração. Adoração não é você ficar diante de Deus falando que Ele é santo. Adoração é você revelar a santidade de Deus para alguém. Eles estão diante do trono falando: Deus é santo. A minha pergunta é: quando nós saímos do culto, quem consegue ter a realidade da santidade de Deus olhando para nós? Porque um dia Jesus disse: quer ver o Pai? Olha para mim. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, porque ensinaram para a igreja dizendo: não olhe para o homem. Mentira! Olhe para o homem, mas encontre um homem que manifesta a imagem de Cristo. Como não vamos olhar para o homem? Vou olhar para quem? O diabo tem deturpado a imagem do homem, para que esse mundo não tenha referência, meu irmão. Hoje nós temos homens infantilizados dentro da igreja.
são Peter Pan, são eternos meninos, não amadurecem. E isso tem desconfigurado a imagem do homem. Então essa geração está crescendo sem a imagem do homem. Nós não temos mais uma geração que está no banco e fala assim: um dia eu quero ser pastor, um dia eu quero ser missionário. Cadê os nossos cultos de envio missionário? Quem tem mais de 10 anos de crente? Meu Deus do céu, eu estou pregando para crente, só tem crente, né? Domingo de manhã é óbvio que só tem crente. Domingo de manhã tem que ser crente mesmo. Quem tem mais de 15 anos? Vai. O quê? Jesus, que responsabilidade. Onde você me colocou, varão? Quem lembra dos cultos de envio missionário? É os cultos que colocavam um monte de bandeira aqui, ó. Fala assim: Deus mostrou uma nação para você? Vem e abraça a bandeira. Eu já vi aquela multidão. O que aconteceu? O que aconteceu com a responsabilidade da grande comissão? Por que nós paramos de pregar Jesus na escola, na faculdade, nas praças, na família? Sabe por quê? Porque nós perdemos as marcas do Evangelho. Nós deixamos de mancar. Nós estamos preocupados com a nossa reputação. Ah, mas eu não vou entrar nessas questões. As pessoas falam mal de quem entra nessas questões. Quer um conselho? Quer agradar a Cristo? Taca fogo na sua reputação hoje. Porque o amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas o oposto é duplamente verdade. O amigo de Deus é inimigo do mundo. A pergunta é: quem é o seu amigo? Mas deixa eu ministrar para você, pelo amor de Deus. Que hora que é? Que hora? Show. Deixa eu dar para você a primeira característica, então. Agora eu vou ministrar. Primeira característica de alguém que foi marcado. Capítulo 22 de Gênesis 32. Naquela mesma noite ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessasse o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Que é a primeira característica de alguém que teve um encontro com Deus e que hoje manca: ele não deixa ninguém para trás. Ele não deixa ninguém pelo caminho. Sabe qual que é uma das maiores características de alguém que teve um encontro com Jesus? Ele é apaixonado por pessoas. E ele é apaixonado por pessoas porque ele ama Jesus, porque as pessoas dão trabalho. Mas mesmo quando as pessoas dão trabalho, ele não consegue desprezar as pessoas, porque ele foi marcado por um encontro. Qual foi a última vez, meu irmão, que ao perceber que um irmão não veio ao culto, nós ligamos para ele? Assim: irmão, você fez muita falta, cara, o culto foi muito bom, mas seria muito melhor se você estivesse aqui. Você está precisando de alguma coisa? Posso te fazer uma visita? Porque é por isso que quem manca anda devagar, porque andar sozinho é fácil, difícil é carregar alguém. Andar sem peso. Eu lembro que eu fui líder de jovens antes de assumir o ministério pastoral há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás. Eu fui líder de jovens por 6 para 7 anos. E eu lembro que, cara, jovem, apaixonado por Jesus, solteiro na época, tinha nada, só tinha meus livros, a Bíblia. Quando a gente vai mudar o mundo? Até que um dia eu fui confrontado por uma realidade. Eu encontrei uma geração que não estava com a mesma intenção do que nós, que não tinha o mesmo coração leve e disposto a entregar tudo para Jesus. E eu tive que tomar uma decisão: eu vou sozinho ou eu demoro um pouquinho mais para chegar e ajudo a conduzir esses jovens para que eles cheguem também? Porque uma das características de alguém que foi marcado por encontro, ele entende que avançar sozinho é fracasso. Ele entende que ou vamos todos nós ou não vamos ninguém. Porque se somos o único corpo, o apóstolo Paulo disse que se o mindinho sofrer, todo o corpo padece. Se alguém não está bem, todos deveriam chorar. Mas nós perdemos a realidade do corpo, irmão. Jesus quer nos devolver a realidade do corpo. Sabe qual é a realidade do corpo?
Se você está chorando, eu estou chorando com você. Se você está celebrando, a minha vida tem vários problemas, mas eu vou tirar um tempo para celebrar com você, porque nós somos uma família. Você já parou para pensar que Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, chorou? Você me tira do sério, fala assim, chorou por quê, amigo? Você vai ressuscitar o cara. Jesus sabia do milagre que ele estava prestes a operar, mas mesmo assim chorou com aqueles que estavam chorando. Nós cremos no milagre, irmão. Nós cremos no sobrenatural. Nós sabemos que Jesus pode operar o milagre, mas nós iremos chorar com quem está chorando. E depois nós iremos, seja curado em nome de Jesus. Porque às vezes aquela pessoa ela não precisa de uma palavra, ela precisa do seu silêncio. Ela só precisa que alguém ouça e chore com ela. Fala assim, cara, eu não tenho uma palavra para você, mas eu vou ficar aqui. Desde que eu entendi isso, sempre que eu posso, eu estou no velório, cara. Morreu alguém, se eu posso, eu ajusto a agenda e eu vou lá. Por quê? Para pregar no velório? Não. Para chorar com quem chora. Me lembro de um dos velórios que eu fui alguns dias atrás. Cheguei lá, o irmão falou assim, você foi o único dos nossos amigos que veio aqui. Isso é evangelho. Não tem grandes sermões, não tem grandes avivamentos, mas existe um ombro para ouvir aquele que está mal. O problema é que nós somos egoístas demais hoje. O Senhor quer nos devolver a sensibilidade do evangelho. Perceba isso, traga isso para dentro da sua realidade. Você chega com um problema, fala assim, cara, furou o pneu do meu carro. Automaticamente a outra pessoa fala assim, você não sabe o meu que quebrou o ar-condicionado. Então assim, mas em que momento nós paramos de falar do meu pneu para falar do seu ar-condicionado? Porque nós sempre trazemos o assunto para nós. Nós queremos ser a realidade central de tudo. Se você soubesse o poder que tem em ficar em silêncio diante de alguém, meu irmão. A gente tem muitos gabinetes pastorais. Os irmãos vão saber disso, cara, o Tiago. A maior parte do aconselhamento a gente passa ouvindo. Alguns aconselhamentos a gente passa 2 horas ouvindo. Aí a pessoa levanta e fala assim, cara, foi o melhor período da minha vida, mudou minha vida. Ele sai falando para todo mundo que você é um grande homem de Deus, mas a verdade é que você não falou nada. É que ela não conseguiu encontrar ninguém na caminhada dela que parasse para ouvi-la. É por isso que a orientação de Tiago é: confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sejais curados. O fato da gente ombrear, da gente caminhar com o outro, isso resolve uma série de problemas. Por isso, quer revelar para a sua família, para a igreja, para a cidade que você teve um encontro com Cristo, não deixe ninguém para trás, não. Orou tanto para Deus te dar o carro, agora não tem coragem de colocar ninguém dentro desse carro. É verdade. Ou me dá um carro que eu vou abençoar os irmãos, não dá uma carona. Ah, mas aquele irmão lá tem criança, a criança suja o banco. Deixa eu te ensinar algo a respeito de uma monarquia. Não uma monarquia, tudo é do rei. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos dentro de uma monarquia. Não entenda a realidade do céu como a realidade da terra. Não é porque o Brasil está dentro de uma democracia que Deus também está. Deus é rei. Amém? E dentro de uma monarquia tudo pertence ao rei. Lembra Davi chegando no Monte Moriá, na terra do Jebuseu? Ele havia cometido alguns erros e tal, contado o povo. Deus falou que não era para fazer, enfim. Veio ira sobre o povo e Deus, por meio do profeta, diz: você precisa ir lá, comprar uma terra e prestar sacrifício para que a ira de Deus se amanse. Ele chega na terra do Jebuseu. A primeira coisa que o Jebuseu faz quando enxerga o rei é se prostrar diante do rei. E o rei pede para que ele levante e fale assim: eu quero comprar essa terra aqui e alguns animais para que eu preste sacrifício. Sabe qual foi a resposta daquele homem? Rei, tudo é seu. Quer a terra? Pode pegar a terra. O que o Senhor precisa para cumprir a tua obra?
É óbvio que nessa ocasião, Davi também estava diante de um rei maior do que ele, por isso decidiu pagar o devido preço. Ele diz: eu não posso dar ao meu Deus algo que não me custe nada, então eu vou comprar a terra. Mas eu quero fazer você entender que o coração daquele que entende uma monarquia é: tudo é do rei. Então se ele me deu um carro, o carro não é meu. Somos apenas mordomos, somos apenas administradores de algo celestial. Então o recurso que ele te deu, a gente fala: vou entregar os 10%. De quem você acha que é os outros 90%? A gente acha que entregando os 10%, a gente está livre, paguei a conta. Deixa eu te ensinar algo a respeito do dízimo. Dízimo é tributo diante de um rei. Sabe o que o escritor de Hebreus vai falar em Hebreus 7? Não tem dízimo no Novo Testamento. Tem sim, Hebreus 7. Ele diz o seguinte: aqui, quem recebe dízimos, homens mortais. Ele está falando de um período, hoje. Aqui, nessa realidade que nós estamos, homens mortais. Ali, aquele que se testifica que vive. Sabe o que ele está dizendo? Nesse tempo, quem recebe os dízimos são homens mortais, são representantes. Mas ali na frente, quem receberá o seu dízimo será o Rei dos Reis. Porque todo dízimo é um tributo diante de um monarca. Aí o crente não gosta de dar dízimo aqui e acha que vai fazer o que na eternidade? Não gosta de orar aqui e acha que vai fazer o que na eternidade? Não quer estudar a Bíblia aqui e acha que vai fazer o que na eternidade? Mas isso é assunto para outro dia, né? Eu te dar outra característica. Vamos que a hora passa rápido no culto. Vou pular algumas. Verso 25. Gênesis 32, 25. Quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se descolou enquanto lutava com ele. Alguém que esteve com Deus, ele carrega uma marca, meu irmão. Jacó, ele começou a guerrear com Deus, e no meio de toda aquela movimentação, ele foi marcado na sua coxa, o que ocasionou o texto que nós lemos no início: e ele saiu mancando de Peniel. Mas deixa eu trazer uma realidade de uma marca para você, que talvez você não entendeu, que está um pouquinho abstrato ainda. Jesus, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele apareceu aos seus discípulos pela primeira vez. Ceiou com eles, foi uma bênção, mas Tomé não estava. Cara, Tomé é o cara mais maluco de todos. Como que Tomé não estava? Jesus ressuscitou, apareceu para todos e ele não viu, Lucas. Eu fico pensando, aonde que Tomé estava? O que era mais importante do que esperar que a promessa de Jesus se cumprisse? Ele disse que voltaria. Eu fico doido, se é eu fico maluco. Foi pagar a luz no mercado, sei lá, ele não estava. Aí ele volta, Jesus já não está mais, os caras contam para ele, falam: Jesus ressuscitou, hein? O homem estava aí, jantamos com ele, foi uma bênção. Tomé, e aí você ri, né? Mas Tomé é toda a gente é desse jeito. Olha as palavras de Tomé: se eu não tocar nas marcas, se eu não tocar na ferida da lança e dos pregos, eu não vou acreditar. Jesus aparece depois de 8 dias, não conversa com ninguém, passa por dentro da porta, tipo Chris Angel. Só para quem é mais velho vai pegar a referência. Estende a mão, fala: toca. Ele não conversa com ninguém, é tocar nas marcas que você precisa, é os machucados que me fizeram, que foram cicatrizados, que você precisa tocar. Então toque. Quando Tomé toca nas marcas de Jesus, ele tem a revelação: Senhor meu e Deus meu. Porque existem pessoas que não irão se render a Jesus pela tua palavra, pela tua boa pregação, mas elas precisam enxergar em vocês as marcas do Evangelho. Sabe o que é carregar as marcas do Evangelho? É você perdoar uma traição e se manter íntegro pela causa do Senhor. É as pessoas falarem mal de você e você orar por elas. É as pessoas caluniarem você e você esperar que o tempo responda todas as coisas. Quantas vezes as pessoas vão falar mal da gente, aí a nossa carne fala assim: responde esse miserável. Mas Jesus vai ficar tranquilo, relaxa, descansa na minha realidade. Aí a gente fica tranquilo e o tempo responde por si mesmo. Você sabe o que acontece depois?
testemunho responde. Mas a minha pergunta é: quais são as marcas que precisam ser cicatrizadas na sua vida hoje para que se torne um testemunho do Evangelho? Porque Jesus não trabalha com feridas, Jesus trabalha com marcas. A diferença fundamental de uma ferida e uma cicatriz é que a cicatriz é a marca das lutas vencidas. Ela não dói mais, ela conta uma história. Cadê os ex-dependentes químicos que vão ministrar aqueles que estão na condição que você esteve há anos atrás? Cadê as mulheres que infelizmente um dia foram abusadas sexualmente e hoje está cuidando de mulheres? Porque essas mulheres vão chegar para você e vai falar assim: você não sabe o que eu passei. E falar assim, que por aí que você se engana, eu sei exatamente o que você passou. Olha a minha marca. Ah, você fala isso porque você não está na minha pele. Eu não estou, mas eu já estive. Olha a minha marca. Ah, você fala isso, você fala para eu lutar pelo meu casamento porque você não está enfrentando a crise. Olha a marca do adultério. Alguém que decidiu lutar pela família até o último dia. Alguém que decidiu lutar pelos filhos até o último dia. Por que você parou de orar pelos seus filhos? Por que você parou de orar pelo seu marido? Por que você parou de orar pelo seu irmão? O que aconteceu? Cadê as marcas? As marcas daqueles que não desistem. Sabe o que aquelas marcas de Jesus dizem? Eu não desci da cruz. Eu fiquei até o fim. Eu comecei uma obra e eu a concluí. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe quem que você deveria ter convidado? A minha mãe. Porque eu estou aqui por causa dela. Foi ela que passou madrugadas orando por mim quando eu estava fazendo assalto nas ruas, quando eu estava traficando, roubando pessoas, vendendo droga. Era ela que estava chorando, dizendo: salve meu filho, ele será uma bênção, será um pastor. Hoje ela tem 2 filhos pastores. Quer convidar alguém que realmente carrega algo de Deus? Chama minha mãe. O Senhor quer te batizar em temor hoje. Jesus, vem com o peso da tua glória sobre nós, por favor, Jesus. Queremos ser uma igreja que manca, queremos ser uma igreja que manca. Não queremos andar rápido, queremos andar marcado, Jesus. Oh, labalabasura, candalabasura, labasurigadas. Ligadalabasura, candalas. Ah, Jesus. O Senhor quer te batizar em temor. Deixa eu te dizer algo que não te falaram no dia que você aceitou a Jesus. Existe um peso do sim que precisa cair sobre os seus ombros. O sim não é de graça. E eu não estou falando sobre salvação. Salvação é só a porta de entrada, meu irmão. Nós somos uma igreja do culto de domingo de manhã. Não dá para ficar falando sobre salvação. Já foi salvo, glória a Deus. Vamos falar sobre o reino. Nem Jesus gastou tempo falando sobre salvação. A mensagem dele é: chegado a vós o reino de Deus. Salvação é a porta de entrada, não é a porta de saída. Por que você está vindo para o culto para ser salvo? Querendo o Filho de Deus? Salvo. Ah, que bênção. Isso é graça de Deus. Não há mérito nisso. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos para boas obras e não pelas boas obras. Porque as obras são a evidência do salvo, e não o contrário, e não a condição. Jesus vai te mostrar uma pessoa, meu irmão. Jesus vai colocar uma pessoa no seu coração. Mas Ele não simplesmente vai colocar uma pessoa no seu coração, Ele vai te batizar em compaixão. Você não vai mais gastar tempo brigando por plataforma, brigando por tempo na escala, brigando, não, pelo amor de Deus. Irmão, nós não temos tempo para ficar brigando entre nós, pelo amor de Deus. Existe uma angústia, e sabe qual é o meu clamor? Existe alguém que deseja sofrer com a gente pela causa do Evangelho? Existe alguém que está disposto a chorar pela causa do Evangelho?
Porque ministério não é carreira, meu irmão, pelo amor de Deus. Nós não viemos aqui para ganhar, nós viemos aqui para perder. Qual foi a última coisa que você perdeu por amar a Jesus? Quais foram os amigos que você perderam por amar a Jesus? A gente não tem mais tempo para brigar por agenda, meu irmão. Nós não temos mais tempo para brigar por plataforma, pastor. Existe um clamor. O céu está clamando por algo. Deus vai te acordar de madrugada, angustiado em lágrimas, dizendo: salva essa cidade, Jesus. Mas salva através de mim. Porque às vezes a gente até ora, a gente tem boas orações: salva o pastor Tiago, tadinho do pastor Tiago, ajuda o pastor. Aí Jesus olha para você e fala assim: eu estou louco para salvar o pastor Tiago, mas eu posso usar você? Ah, Jesus, resgata o meu irmão, ele top, eu quero resgatá-lo. Posso usar a sua boca? Senhor, o meu amigo está perdido, precisa ser tocado pelo Senhor, glória a Deus, eu quero fazer isso. Posso usar as suas mãos? Porque Deus não tem mão na terra, Ele usa quem? A sua. O reino de Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Deixa eu te ensinar algo a respeito de chamado de Deus. Meu irmão, me perdi da mensagem, já vou terminar ministrando depois. Deixa eu te ensinar algo a respeito de chamado de Deus. Isaías capítulo 6, ainda dentro da realidade do profeta que nós estávamos falando, ele ouve um clamor do céu, e o clamor é: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Existe um clamor hoje: a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Mas não é ir para a igreja, é em direção aos perdidos, aos famintos, às prostitutas, aos órfãos, aos necessitados. Só que o que eu acho mais interessante dessa história é que Deus não falou com o profeta. Só tinha um profeta lá. Prestar atenção nisso. Só tinha um homem que estava vendo aquela realidade. Deus precisava de um homem. Só tinha um homem lá. E Deus não falou com ele. Deus não chegou e falou: camarada, está escutando? Preciso que você corresponda. Isso nasceu no coração do profeta. Ele diz: eis-me aqui. Existe um clamor? É comigo. Só que o que mais me chama a atenção é que o profeta disse sim para um chamado que Deus não havia explicado. Você percebe? A quem enviarei, a quem há de ir por nós? E para onde fazer o quê? Ninguém sabia. Mas o profeta diz: é comigo. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer que Deus fique explicando as coisas. Nós queremos que Deus, na condição de rei, fique explicando para nós que somos servos. É Deus. Você acha que Deus tem que ficar dando relatório para você? Você acha que Deus tem que ficar dando explicação para nós? Deus responde resposta. Sabe quando ele foi explicar para o profeta o que ele precisava fazer? Quando ele já tinha dito sim. Primeiro você diz sim, depois Deus te explica. Pastor, chega, eu preciso de você para uma obra. Não, mas o que vai fazer? Disse: não, Deus abençoe, meu irmão, vou no próximo. A gente não gasta tempo com quem não disse sim. O evangelho não dá mais para perder tempo. Aliás, nunca deu. A gente desperdiçou de desobediente mesmo. Diz sim para Jesus hoje, meu irmão. Mas não sim para a salvação. Não sim para o vestibular que ele vai te ajudar a passar. Não sim para o carro que ele vai te ajudar a comprar. Diz sim para as marcas e para o Calvário. Diz sim para a cruz. Deixa eu dizer algo para você. Você vai viver os dias mais intensos da sua vida. Os dias mais incríveis da sua vida está logo depois do sim. Mas sabe o que isso vai te custar? Tudo. 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 Isso vai te fazer sangrar. Isso vai te fazer chorar. Isso vai te fazer se sentir sozinho muitas das vezes, mesmo estando rodeado de pessoas. Isso vai fazer você pensar em desistir várias vezes. Isso vai fazer você perder noites de sono. Isso vai fazer você acordar de madrugada falando: Jesus, me ajuda. A pergunta que eu quero fazer para você é: você quer esse evangelho? Porque esse evangelho não é para todos, irmão.
Ai, Jesus, ajuda a gente a entender. Meu irmão, a gente está distraído demais. Meu Deus, como nós estamos distraídos. Quem já ouviu falar do avivamento do país de Gales? Uma das realidades do avivamento do país de Gales é que os bares fecharam, os prostíbulos fecharam, as bocas de fumo fecharam, e igrejas foram sendo estabelecidas, e o reino de Deus foi avançando. O IBGE, no ano de 2024, falou que nós somos 74 milhões de evangélicos. Mas quem te chama de evangélico é o IBGE. Nós somos chamados de filhos de Deus, representantes de um reino, embaixadores do céu na terra. Quem fica te chamando de evangélico, que hoje existe uma categoria, porque antigamente os católicos não praticantes, agora existem os evangélicos não praticantes. A minha pergunta é: se no país de Gales, quando aquela nação foi invadida por um avivamento, os bares fecharam, por que não fecha hoje, se nunca houve tanto crente sobre a terra como existe agora? Por que nós vemos bares dos lados das igrejas, bocas de fumo na mesma quadra que existe uma igreja? Sabe por quê? Porque a igreja está esperando o arrebatamento para ir morar no céu. A terra que se lasca, cada um por si. Eu salvo, está tudo bem, e eu e minha casa está dentro da arca, está lindo. Sabe o que Deus vai colocar no seu coração nessa manhã? Jesus não volta ainda não, tem mais pessoas para serem salvas. Jesus, atrasa um pouquinho as trombetas, por favor, porque eu ainda preciso ganhar uma cidade para você. O clamor das almas precisa te tirar o sono, meu irmão. Mas para que isso aconteça, o Senhor precisa te marcar. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para ajudar a gente. Só para fingir que eu estou acabando. Vou pular para o tópico 7. Do 2 vamos para o 7. É verdade. Gênesis, daí no culto da noite eu ministro isso que eu não ministrei. Aí eu tô calando. Aí você tem que ouvir. Gênesis 32, 28. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele anjo, se você pegar o verso anterior, verso 27 diz assim: e ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Sabe o que é lindo? Sabe qual era a guerra de Jacó? Ele está dizendo o seguinte: Deus, eu quero ser abençoado. É para isso que você veio aqui, fala a verdade. Eu também. A gente quer ser abençoado, é óbvio que a gente quer ser abençoado. O problema é que nós não entendemos a realidade de Deus a respeito de uma bênção. Porque quando Jacó disse: eu quero ser abençoado, sabe qual foi a pergunta do anjo? Qual é o seu nome? Jacó. Não mais, agora Israel. Porque a bênção de Deus não está relacionada a coisas, mas a identidade que Ele quer cravar no seu coração. Porque Jacó significava um enganador, usurpador, isso e aquilo. Mas Ele está dizendo: não mais. Não mais os rótulos que as pessoas colocaram sobre você, não mais os títulos que as pessoas colocaram, a identidade que o mundo colocou sobre você, mas agora você irá se mover como Israel, você irá se mover como um príncipe de Deus, que irá manifestar uma realidade eterna sobre a terra. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: qual é o seu nome? Quem é você? Mas rasgado, sincero, só com grita na igreja, fala para você mesmo, pelo amor de Deus. Quem é você? Porque você veio aqui para ser abençoado. Deus está te perguntando: qual é o seu nome?
Porque alguém que passou por Peniel e recebeu uma marca, ele tem a sua identidade restaurada, e não transformada, mas restaurada. E eu te explico por quê. Porque o texto dizia: desde o ventre o maior servirá o menor. A realidade de Jacó não era para ser um enganador, mas tudo aquilo que ele recebeu de maneira ilegal era para ser dele, porque ele foi escolhido desde o ventre para estar sob o irmão, para ter a bênção do pai, a herança do pai. Mas ele nasceu agarrado no tornozelo. Fala assim: usurpador. Porque a questão é, não importa o que falaram para você do ventre para cá, meu irmão, porque talvez você é até fruto de um aborto que deu errado, fruto de um adultério, fruto de uma gravidez indesejada, e talvez te falaram sobre isso. Mas a realidade antes do ventre é outra. Deus disse: eu escolhi você antes de ser formado no ventre da sua mãe. Não importa se foi rejeitado no ventre, eu te escolhi antes, eu te separei antes, eu preparei algo eterno para você antes. Então não importa o que a sua mãe, os seus amigos e seus pais falaram sobre você. A pergunta hoje para você é: qual é o seu nome? Sabe qual era o meu nome alguns anos atrás? Drogado, ladrão, bandido. Qual é o seu? Então você pode se colocar de pé, por favor? Porque tudo aquilo que nós ministramos aqui só vai fazer sentido se Deus restaurar a sua identidade. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Ele quer restaurar a sua memória eterna. Sabe o que é memória eterna? É o que Deus desenhou para você antes de nascer. É devolver a configuração de fábrica. É você pegar o celular e resetar ele e falar assim: eu quero voltar à configuração de fábrica. Porque ao longo da vida você vem instalando um monte de aplicativo, um monte de coisa. Aí se apaga, parece que a memória nunca volta ao normal. Sempre tem uma pasta escondida. Aí eu sou assim: não. Sem atalhos. Eu quero restaurar a memória eterna. Eu quero te devolver ao propósito eterno. E no propósito eterno você nunca mais descerá da cruz. No propósito eterno você será aquele que, assim como o apóstolo Paulo declarará: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu estou disposto a morrer se for preciso. Eu estou disposto a entregar minha casa, o meu carro, o meu emprego, o meu bom salário, para que Jesus seja glorificado. Por isso eu quero que você, meu irmão, presta muita atenção nisso, pelo amor de Deus. Eu estou pregando para crente, irmão. Isso aqui não é uma mensagem evangelística, não. Eu sei muito bem disso. Estou pregando para quem tem mais de 15 anos de igreja. Talvez você pense: o que esse menino pensa que ele é para falar desse jeito com a gente? Fica tranquilo, irmão. Nós só queremos compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração ao longo dos anos, e também compartilhar das nossas cicatrizes, e perguntar se nós conseguimos encontrar nessa cidade alguém que vai compartilhar dessas marcas conosco. Se nessa cidade tem alguém que está disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Jesus, deixa eu dizer algo para você: Ele não está triste porque você não trocou de carro. O que entristece Jesus não é que você ainda não tem o salário dos seus sonhos. Isso não entristece o coração de Jesus. O que entristece Jesus é os órfãos e as viúvas que não tem quem é por ela. O que entristece Jesus é as ovelhas perdidas nessa cidade. E Ele está procurando alguém para chorar por elas. Ele está procurando alguém que Ele possa usar os olhos para chorar pela cidade. Porque Jesus quer entregar para vocês, igreja local, a cidade de Sorocaba, pelo amor de Deus. Jesus quer entregar as escolas na mão de vocês. Jesus quer entregar os hospitais, as maternidades, as faculdades. A pergunta é: quem vai se levantar? Ai, Jesus, como era bom quando eu só pregava Lucas 15. O filho pródigo, vem, amado do Senhor, bons tempos. Mas essa não é a realidade da igreja hoje. O Senhor está chamando a igreja para que ela manque. Ele está chamando a igreja para que ela carregue as marcas do Evangelho.
que ela chore pelos perdidos. Por isso, deixa eu dizer algo para você. Feche os seus olhos, por favor, todos, e só me ouça, e preste muita atenção no que eu vou te falar. O Senhor vai te marcar hoje. Bom, eu não sou ministro de frases de efeito. O Senhor vai te marcar hoje. Nós não estamos brincando com o Evangelho. A Bíblia para nós não é apenas um livro. O reino de Deus não é entretenimento. Nós cremos naquilo que nós estamos anunciando. O Senhor irá marcar você hoje, e a sua identidade será completamente restaurada, e você cumprirá o seu propósito, porque Deus nessa manhã está levantando pastores nessa casa. Deus está levantando ministros de louvor. Deus está levantando evangelistas. Deus está levantando profetas, mestres. A pergunta é: cadê você? A pergunta do Éden ecoa sobre nós, e Deus está perguntando: Adão, aonde você está? Deixa eu dizer algo. Nós temos um púlpito enorme aqui para você vir e se curvar diante de um rei. Vai, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Não, a gente já pulou essa etapa, meu irmão. O chamado para você hoje é: venha e morra pela causa do Evangelho. Ah, mas eu tenho 15 anos de crente. Então venha, entregue a sua vida de novo. Fala assim: valeu a pena os 15 anos e eu quero mais 15. Por isso, não entenda isso como um apelo. Isso não é apelo. Se você quiser, fique no seu lugar. Mas se você entendeu que Deus está te chamando para uma realidade eterna, e você quer se curvar diante do rei, faça isso aqui no púlpito. Porque isso é um sinal declarando ao mundo espiritual, dizendo: a minha vida é do rei. Mas isso é só para quem quer. Isso é só para quem é apaixonado, dizendo assim: eu vou entregar até o último dia da minha vida. Chegue diante dessa realidade, Senhor: eu estou diante de um rei. Nos batiza em temor, Jesus. Nos batiza em temor, por favor. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino. Sim, Jesus. Nos batiza em lágrimas por essa cidade, por favor. Nos batiza em temor, Jesus. Nós queremos sentir o peso do sim, o peso do chamado, a responsabilidade do chamamento do Senhor. Nós estamos diante de um rei, meu irmão. Nós estamos diante do monarca. Novas sandálias de cima. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e começa a marcar os teus filhos, começa a marcar os teus filhos, Pai. Começa a marcar cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida da sua. Nos batiza em temor, Jesus. Presta atenção, continue com seus olhos fechados. Só coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Jesus. Ah, Jesus, meu amigo Jesus. Jesus, eu quero te pedir um favor.
Eu quero te pedir uma marca. Eu quero pedir que o Senhor marque os meus irmãos. E eu quero pedir que o fogo seja o teu sinal nessa manhã. Por isso que o coração dos teus filhos comece a ser incendiados. Que o coração dos teus filhos comece a queimar pelo órfão, pela viúva, pelo drogado, pela prostituta. Que o peso do sim recaia sobre os nossos ombros. Que o peso do chamado recaia sobre nós. Nos batiza em temor e em tremor diante da tua monarquia e grande presença, Senhor. Comece a sentir o toque de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós liberamos sobre a cidade de Sorocaba pastores. Nós liberamos sobre essa cidade profetas, em nome de Jesus. Nós liberamos o Espírito sobre essa cidade, ministros do Evangelho, ministros do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante da tua presença os teus filhos. Comece a entregar projetos, Jesus. Entregue para outras faculdades, para outras escolas, para outros hospitais, creches, células, famílias. Comece a entregar, meu Pai. E que projetos comecem a queimar no coração dos teus filhos. E que eles sejam despertados